É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Agora com a Luciana Dadalto, que é presidente da Eu Decido. Vamos falar das discussões referentes ao direito à morte assistida aqui no Brasil. Luciana, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Bom, Luciana, é uma discussão relativamente nova aqui no Brasil, né? Nós temos o tratamento paliativo das pessoas que estão muito doentes, então chega um momento que não se quer insistir em tratamentos que fazem com que a pessoa continue sofrendo. Agora é diferente da morte assistida, que já é admitida em alguns países, que é uma opção da própria pessoa consciente que ela quer parar o sofrimento, ela quer parar o tratamento, não é? É essa a ideia que o Eu Decido tenta levar adiante aqui no Brasil? Isso, quando a gente fala em morte assistida, a gente está falando na abreviação da vida de uma pessoa que escolhe por essa abreviação. Isso pode acontecer de duas formas, pelo que a gente normalmente conhece como eutanásia e pelo que a gente normalmente conhece como suicídio assistido. Ou seja, a diferença é que na eutanásia a gente vai ter uma terceira pessoa, que normalmente é um profissional de saúde. É o médico. Um médico que administra uma dose letal no paciente, e no suicídio assistido o médico prescreve essa dose letal que vai ser auto-administrada pelo próprio paciente. Então, o que a Eu Decido quer é que a gente consiga viver num país em que o direito à morte assistida, seja sob a perspectiva da eutanásia, seja sob a perspectiva do suicídio assistido, seja reconhecido como um direito, como uma possibilidade de escolha. Agora, seria no caso de a pessoa estar consciente, porque tem alguns casos que a pessoa já está doente e ela sabe da possibilidade de ficar inconsciente e ela decide se ela quer persistir com tratamentos ou não. Geralmente avisa a família. Chega a determinado momento, pare. É diferente também. É diferente. A gente está falando de uma decisão autônoma, de uma pessoa que está lúcida, capaz e decide que aquele é o momento limite para ela. Agora, qual que é o encaminhamento? Vocês estão fazendo isso daí, tentando buscar adesão dos vários setores da sociedade ou alguma proposta para tentativa de mudar a legislação? Porque hoje há uma criminalização no caso de um suicídio assistido, né? E da eutanásia também, né? A gente reconhece e entende que o caminho da legalização, ele é um caminho longo e que o começo dessa conversa é conversar com a sociedade, né? A gente precisa colocar esse tema na pauta. E esse é o objetivo da Eu Decido no curto prazo. A gente quer conversar com a sociedade brasileira e com os diversos setores sobre o direito à morte assistida. Para que um dia, se a gente entender que esse é um valor para a sociedade brasileira, a gente consiga falar assim numa legislação. Exatamente. Nós tivemos um caso muito famoso e recente do Antônio Cícero, poeta e filósofo, muito conhecido, muito admirado aí no meio artístico, que tinha muitos fãs, e ele estava com Alzheimer. E ele não queria chegar à fase final, ele queria ter a consciência ainda preservada, tanto que antes dele ir para a Suíça, para o suicídio assistido, acho que foi o caso dele, ele viajou para Paris, que era uma cidade que ele gostava demais, ele passou alguns dias, então você vê o nível de consciência, é uma decisão própria, fala, eu não quero passar pelos males dessa doença, não é? Exatamente, eu acho que a base dessa discussão sobre morte assistida é uma base de autonomia. É de reconhecimento que a gente está falando de um direito individual de uma pessoa que entende que aquele sofrimento, por conta de uma doença que é incurável, intratável, não faz mais sentido e se torna insuportável. Eu acho que a grande delicadeza dessa conversa é a gente conseguir ter compaixão pelo sofrimento do outro. Porque quando a gente olha para o sofrimento do outro com a nossa régua, a gente acaba não sendo compassivo o suficiente. E muitas vezes a própria família tenta estender ao máximo, os conhecidos se apegam à pessoa como se fosse uma perda, sem medir o quanto que a pessoa está sofrendo com aquela situação. Exatamente. Né? E nessas situações, em geral, são pessoas que estão sem capacidade decisória, né? Essas situações em que a família acaba prolongando esse processo. No caso da morte assistida, ela tem uma diferença que nós estamos falando de uma pessoa que ainda tem condições de se autodeterminar, né, de tomar decisões por si própria. Acho que o caso do Antônio Cícero é um caso marcante para a gente no Brasil, e a carta que ele deixou
É uma carta que mostra um pouco isso, assim, desse limite dele, do que fazia sentido e do que não fazia mais. Tem o caso do Alain Delon, depois que houve confirmação se foi morte assistida ou não, mas ele declarou no Instagram antes que era a opção dele. Sim. Então, depois ele acabou falecendo, não se sabe se foi por complicações do estado de saúde dele, a família não quis admitir, mas ele falou que era a opção dele mesmo, Sim. não é? Agora, o tratamento paliativo não é um avanço nesse sentido? É você não esticar com novos procedimentos médicos que forçam a pessoa a se manter viva? Os cuidados paliativos são uma abordagem que objetivam não prolongar e nem abreviar a vida. O objetivo é dar qualidade de vida, controlar os sintomas. E são diferentes da morte assistida, porque o objetivo da morte assistida é exatamente a abreviação da vida. Costumo dizer que, assim, na grande maioria dos casos, o acesso a cuidados paliativos de qualidade são suficientes para cuidarem desse sofrimento. Quando a gente está falando de morte assistida, a gente está falando de uma minoria em todos os países, mas um reconhecimento de que essa minoria também tem o direito de morrer sem sofrer. E lembrando que vários países, isso para nós encerrarmos só, que vários países, inclusive aqui na América Latina, já estão admitindo essa possibilidade. Nós citamos a Suíça, mas já tem na Bélgica, Holanda, Canadá, Nova Zelândia. Na América Latina, a Colômbia garantiu o direito por decisões judiciais. O Equador descriminalizou em 2024 e o Peru autoriza de forma individual. Foi uma decisão da Suprema Corte em 2022. Então é o que a gente falava de início, né? Os países estão aderindo a essa ideia que é um direito individual das pessoas. Exato. Né? Eu acho que quando a gente consegue entender que nós estamos falando de possibilidade de escolha, não estamos falando de obrigar ninguém a tomar essa decisão, não estamos falando de juízo de valor sobre o sofrimento alheio. A gente está falando própria. Né? Vida própria em direito individual. É isso, eu agradeço muito a presença da Luciana Dadalto, que é presidente da Eu Decido. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Com você.